Bom, pessoal, boa tarde ou boa noite, como vocês estiverem melhor aí. Estamos num outro ambiente hoje aqui na XP Investimentos aqui em Medianeira, acompanhados do Juan Carlos Sabe, ele que é o administrador, que é o proprietário do espaço, e vamos falar hoje sobre finanças, sobre investimentos, um assunto que é muito agradável. Eu já vou começar fazendo a primeira pergunta e depois nós vamos voltar nos outros assuntos aí, tá? Antes de mais nada, quem estiver assistindo aí, curte, compartilha e divulga o nosso trabalho aí, porque a gente não está ganhando dinheiro com esse trabalho ainda. Eu preciso ficar milionário e começar a investir aqui na bolsa, né, Juan? Seja bem-vindo. Valeu. Ou nós aqui, a ele, né? Nós bem-vindo ao espaço dele, né? É verdade, exatamente, vocês bem-vindos. Pela primeira vez, né, a gente fez, acho que é o primeiro episódio que a gente faz Fora dos nossos estúdios. Tanto que tá diferente, vocês viram que inverteu tudo até a posição. Até a fala. A única coisa que nós combinamos foi a cor das camisetas. A gente só se serve minha visão. Juan, a primeira pergunta é: estamos passando por uma crise no Brasil? Então, olha, eu vejo que a gente tem uma crise no Brasil de confiança. Uhum. Porque você tem, se você olhar mundo, a gente passou por um ano muito difícil ano passado, com o Covid. Aliás, a gente ainda está passando por um período de recuperação, né? Mas é um período de recuperação econômica. Só que aqui no Brasil nós não estamos observando isso, né? Como é que mede uma crise de confiança? Crise financeira, quem sabe seria inflação elevada, preço subindo, que é o que nós estamos passando. Sim, de certa forma isso aí é o reflexo da recuperação. Uhum. Porque você tinha no ano passado parado muitas fábricas, né? Então a cadeia produtiva você interrompeu. Então a oferta de produtos ela não está dando conta da demanda e está gerando inflação. É claro que tem outras situações aí, né? Tem algumas commodities que aumentam o preço, tipo petróleo, né? O próprio minério tinha aumentado muito, agora voltou um tanto. Mas isso aí era sinal de recuperação econômica, né? Só que aquela questão, no mundo, inclusive se você olha assim, a gente olha a nossa bolsa levando, nos últimos 2 meses, aí muito difíceis, né? Por exemplo, as ações no Brasil, né? Só que se você olha a bolsa americana, é recorde atrás de recorde. E o que nós temos no Brasil? Uma crise de confiança em relação ao que se esperar, né? Do governo e porque nós vamos ter eleição no que vem. Então nós temos aí um período de incertezas e de reformas que não andam, então você gera uma instabilidade com a própria história do teto de gastos, né, o máximo de gastos que o governo pode ter sem comprometer o seu orçamento. Então isso aí, essa confiança... Nós vamos falar do teto de gastos daqui a pouco, porque é uma dúvida que eu tenho, mas eu vou fazer mais uma, acompanhando a primeira. Estando nessa crise econômica, de confiança ou de qualquer coisa, é um bom momento para investir? Quem tem um pouco de dinheiro, por exemplo, assim, se a crise é de confiança, a primeira coisa que eu imagino o cara com um dinheirinho lá no colchão deles é assim, não vou nem mexer, mas é um bom momento para investir? É um bom momento para investir. A questão tudo depende um pouco do estômago, onde vai investir e do que acredita para o futuro. Mas mesmo que você pense lá na renda fixa, né? Aquele ativo que em princípio seria mais conservador, uma aplicação que seja pré-fixada, que é com uma taxa amarrada, né? Ou uma aplicação que te dê inflação mais alguma coisa, que você também encontra, né? Nos bancos normalmente só é ofertado CDI, né? Aquela taxa que a gente chama de pós-fixado, que depende da taxa de juros do Brasil. Mas tem outras modalidades de renda fixa que estão muito interessantes, porque essa insegurança no Brasil está gerando uma expectativa de aumento e daí muito elevada da taxa de juros do Brasil, e o investidor está pedindo muito para ficar no Brasil. Ele fala, opa, eu estou com o pé atrás no Brasil, então eu quero receber um a mais aí se eu for botar o dinheiro no Brasil, nos títulos públicos brasileiros, quando eu falo Brasil. E daí o governo precisa negociar esses títulos para levantar o seu capital, né, e dar prosseguimento aos seus investimentos, porque vai sempre vencendo o título público. Então ele precisa sempre estar emitindo para manter aquele colchão, ou então ele vai ter que ter capital para remunerar os títulos que estão vencendo. Isso aí tudo parece um castelo de cartas, depende de onde mexer, desaba todo o processo, né? Você acaba causando alguns fluxos, né, de mercado que acabam penalizando, né? Porque mesmo na renda fixa, quem estava na renda fixa até aqui, nesses últimos 2 meses principalmente, fundos de renda fixa, fundos multimercado, eles apanharam, né? Principalmente porque os títulos públicos
pré-fixados e de inflação sofreram bastante. Por que sofreram bastante? Porque a expectativa para a taxa futura aumentou muito. Então, o pessoal subiu muito a taxa, por exemplo, para daqui a um ano. Então, quando você faz uma aplicação de um ano, por exemplo, você está conseguindo taxas muito boas. Aí a tua pergunta, né, tá legal de aplicar? Sim, semana passada, por exemplo, você conseguia até pegar investimentos com 12% de rentabilidade ao ano líquido de imposto de renda. 1% no LCI. 1% ao mês. Esse é um... Sem risco, né? Esse Sem risco no LCI. É bom. Esse Sim, é muito bom, muito bom. Porque eu acredito também que esse tipo de ativo é agora. Porque você tem muita insegurança sobre o que vai acontecer. Mas se você começa a ter reformas no Brasil, começa a ter uma linha mais bem desenhada para a política nacional, você vai ter um arrefecimento, você vai ter uma redução desse quadro e essas taxas vão cair. As taxas estão altas hoje, elas devem diminuir aí. É o que a gente chama de curva de juros, né? A expectativa dos juros do Brasil lá na frente. Isso aí tenderia a dar uma amenizada. Ao mesmo tempo, se tiver mais caos, a gente pode ter uma situação... Eu tô para dizer que... É difícil ter mais caos. Olha... Não, mas eu tô para dizer que esse negócio é difícil. Vai... Eu não sei, mas eu não sou tão otimista. Eu acho que vai ter mais ainda. É que o mercado... Acontece. Se você olha a condição de mercado hoje, você tem uma expectativa que vai ter uma piora aqui na frente, né? Mas a gente tem que pensar que o mercado, ele já está lá na frente. Ele já precificou um risco muito maior, né? O mercado já precificou que a taxa de juros do Brasil vai para 12%. Ah, entendi. Mas o caos que você fala é financeiro ou é político? É que tá. É que a questão, o caos que eu falo é mais fiscal, Brasil, né? De você, porque, por exemplo, assim, quando o governo anuncia que vai ter gastos, né? Sem ter arrecadar fonte de renda para isso, a gente tem que lembrar que o governo não produz riqueza, ele distribui. Então ele vai lá, recolhe no imposto e o dinheiro que ele tem é aquele. Ele não vai produzir nada para pagar as contas, para pagar o salário dos servidores, etc. Então se você aumenta a dívida, tem que ter uma fonte de recurso. De algum lugar. De algum lugar. E daí se você não tem, qual que é o receio que vem do investidor? Opa, eu tenho título público brasileiro, olha, esse governo não vai conseguir pagar as contas. Vai dar calote. E daí ele fala, pô, se eu tô com medo de calote, eu quero uma taxa maior. E durante nossa prévia aqui, né, eu pedi assim, por que o governo, né, aumenta os juros, né, a taxa, né, por que ele aumenta? E ele faz isso para frear a inflação. Mas eu falei, mas me explica um pouco, né? Então você comentou que você, dando ao investidor mais renda, né, para ele deixar no banco, ele não vai consumir tanto. Se não consome tanto, não vai comprar tanto feijão, arroz e tudo mais. Quer dizer que o preço não vai ter tanta gente comprando, vai segurar. Então, assim, é um negócio esquisito, né? Você tem que aumentar os juros para que as pessoas não consumam tanto. Para as pessoas guardarem mais. E aí tem outra ponta também, né? Que muitas vezes, quando você vai comprar um imóvel, você tem que fazer um financiamento. Vai comprar um carro, você tem que fazer um financiamento. Mas se você aumentou a taxa de juros do Brasil, que é a taxa dos investimentos, que é o que o banco tem que pagar, ele vai cobrar mais também para quem ele emprestar. Então fica mais caro pegar um empréstimo. Ou seja, então, eles querem você que freia. o consumo seja menor. Porque se você freia o consumo, em princípio você vai possibilitar que a cadeia produtiva se regule, né? E entre nos eixos e você não falte produto. Como é que tá para comprar carro agora? Você consegue lá na concessionária comprar um carro? Não tem carro. Não tem. Exatamente. Então, e os preços foram onde? Carros usados, ó. Então é isso, tem que aumentar os juros, dar uma possibilidade dos caras guardar o dinheiro embaixo do colchão, no caso bancário ali, para que ele não consuma, porque daí dá tempo da indústria se ajustar. Só que a questão que o grande problema que nós temos aqui é que quando você fala de uma economia, você elevar a taxa de juros do país pode ajudar. Mas o problema que nós estamos tendo hoje não é Brasil. Né? Esse problema inflacionário não é no Brasil, é no mundo. Nos Estados Unidos já está a inflação dos Estados Unidos nesse medida agora, né, de outubro, deu 6%. É a maior em 30 anos. Não é igual a nossa inflação, mas é uma inflação alta para os Estados Unidos. Né? O padrão deles é outro. É outro. Então, assim, esse não é um problema Brasil, é um problema que está no mundo. Então, aumentar só a nossa taxa de juros vai resolver? É um paliativo, né? É um paliativo, porque na verdade é o mundo inteiro que vai acabar caminhando para esse lado aí. Então você vai provavelmente ter, essa semana até já estavam comentando de aumentar a taxa de juros nos Estados Unidos
para justamente tentar controlar a mesma história daqui, né? Se o pessoal guardar o dinheiro e tal, porque está dando uma remuneração melhor, então você acaba diminuindo o consumo. E dificulta o consumo para quem precisa pegar, as empresas precisam investir. O cara não consegue pegar mais o mesmo valor. Fora as pessoas que já fizeram dívida, né? Aí, a dívida que foi feita ali atrás com CDI mais alguma coisa, o cara fez pensando, vou pagar 3% ao ano, mais alguma coisa. E agora eu sei porque eu fiz uma e o cara ainda falou assim, não, CDI, tranquilo, cara, isso não vai aumentar nunca, né? Como é que tá agora? Explodiu. E daí vem outra pergunta pro lado empresarial, né? Imagine que o empresário para mim crescer, eu preciso pegar um empréstimo, quer dizer que vai ficar muito mais caro para ele pegar um empréstimo. Talvez vai frear o investimento dele quando se torna viável, até porque estão consumindo menos lá. Então, veja que que trava, né? Tu tem que fazer com que as indústrias, as empresas reduzam o ritmo, ao invés de pensar que nós temos que pensar no Brasil que evolua, acelera, tu tem que pensar ao contrário. Tem que ser bom para entender de economia, porque eu... E você veja, era um período que, na verdade, a gente tinha que ter estímulo para crescer e recuperar da paulada do ano passado. Eu só vou te pedir uma coisa, Juan. O pessoal que está assistindo está escutando o pum-pum da mesa aqui. Da batida aqui. Estão escutando? Então, isso que a mesa é dele, imagina se fosse a nossa. E assim, é aquela questão do justamente você tem esse fluxo, né, no mercado que a gente precisaria ter uma recuperação econômica e a gente está tendo que frear por causa da inflação, né? E daí? Porque a inflação você veja a consequência que você poderia gerar com essa história da inflação permanecer alta por muito tempo, né? Você tem um impacto sobre renda, sobre salários, né? É uma bola de neve, né? Daí você tem que dar aumento salarial, você aumenta mais o custo dos negócios, que você transfere mais aumento para os preços. Eu não sei se vocês lembram com clareza aquela vez que a nossa inflação no Brasil estava 90 e tantos ao mês, né? Eu lembro muito bem, eu trabalhava numa empresa aqui, tu ia de manhã comprar um negócio, à tarde o preço já era outro, né? Era uma coisa assim... Tinha um overnight até. Uma loucura que a grande maioria das pessoas que podem estar escutando isso não fazem ideia do que era aquele anos 90, né? O Lica nem era nascido, né? Eu vou depositar no Banestado, deve ser nessa época, né? Eu falei, tudo que tu colocava naquele mês, no mês seguinte tinha 30% a mais. Maravilha, nossa, né? Tudo bandinho. Nossa, tô ganhando. Nossa senhora. Mas agora, me pergunta assim, e como é que a gente viveu até agora, né? Tipo assim, os últimos, sei lá, 3, 4, 5 anos, né? Como nós estávamos com uma economia pagando a CDI, que é nosso parâmetro, né? 2%, né? E o país estava indo bem. O que tinha de diferente naqueles 5 anos atrás para esse momento? As pessoas não queriam consumir tanto e daí o juro conseguiu baixar? Né? Não, o problema é a cadeia produtiva, né? Porque hoje, por que você não consegue entregar carro? Não é porque falta porta. É porque vamos supor, lá em Taiwan, a empresa que produz o microchip é o chip. Não consegue entregar o microchip porque precisa de microchip para computador, para notebook, para celular, para carro, não está conseguindo entregar. E os carros hoje em dia são muito mais eletrônicos. Se fosse tudo Fuca, não teria problema, né? Fuca ou Brasília, que a gente teve muitas Brasílias, né? Deixa eu cortar. Não digo que é cortar, mas veja, eu fui em 5 farmácias buscar um remédio chamado Profenit, que é um cetoprofeno, mas em outro não tem, cara, nenhum em 5 farmácias, porque os insumos não chegam, não tá em falta. Eu falei, cara, mas não pode, né? Onde você é porque você para a pensar, né? O que foi aquilo no ano passado, né? Lockdown. Então, o pessoal não foi para as fábricas, você interrompeu os ciclos de produção. Então o mercado ainda conseguiu seguir por um tempo, porque tem indústrias que fazem estoque, conseguem levar, mas uma hora esse estoque acaba, e aí? Aí você não tira do nada, você tem que ter as pessoas trabalhando para produzir, né? Se você não tem o início da cadeia lá, você trava todo o resto. Ele represa todo um processo e quem sabe agora a gente está vendo
O que tá, E a história até, né? A gente vê, mas não estamos num processo de recuperação econômica? Pô, as empresas estão reportando super bem. Sim. Né? Mas por que a bolsa está apanhando então? Aí é a história de que o mercado trabalha com o futuro. Se você está freando a economia, porque assim, essa história da Selic tendo as altas agora, você vai perceber mesmo isso impactando nas empresas no ano que vem. Né? Aumentando custos de produção, aumentando, né, por causa dos empréstimos que ficam mais caros. Ao mesmo tempo, você tem que diminuir o volume, né? Então você liga a máquina lá, podia produzir 500, não vou produzir 500, vou produzir só 200 por ano. Porque o mercado não vai estar recepcionando, isso aí também pode ter impacto ali no preço final, né? No lucro da empresa, porque às vezes ela não pode repassar tudo daí para o consumidor final. Diminui o lucro, diminui o lucro, diminui o imposto, que diminui daí até o PIB. Eu tenho um amigo em Cascavel, falando de produção e tal, e ele falou uma coisa para mim muito interessante. Ele disse assim, se você quer ver como está o andamento do teu mercado, olha para as indústrias que produzem embalagens. Né? Se você vê que elas estão em alta, estão produzindo, estão investindo e estão comprando, elas é um sinal muito positivo que a economia está avançando, né? O Ciro comprou uma empresa de embalagens. Ele tem além ele é da área de tecnologia, daí ele contou isso. E daí eu falei, poxa, é verdade. Porque se você tem uma área que é, né? Se tem embalagem, se está produzindo, vai precisar de embalagem, né? Ele contou essa aí. Então é um dos termômetros, só que esse é termômetro, esse é atual, esse é imediato, né? Não é futuro. Então, se você for olhar, o mercado está se recuperando, as coisas estão, o pessoal está comercializando, né? Falando em Medianeira, por exemplo, falando em Medianeira, por exemplo, a questão da área da construção civil, o que nós temos de construção na cidade é muito tempo. Aliás, eu não lembro nem se freou aqui em Medianeira. Mesmo com o preço para onde foi o material, né? O material? Sério, tudo é quilômetro absurdo, né? Cimento. Mas aí, olha só, por que também isso aconteceu? Porque o cara olhava, tá rendendo 3% ao ano aqui na minha aplicação no banco. Vou pôr no imóvel, vou construir. Mas e se a aplicação dele estiver dando 12% ao ano? Não mexe. Ou 12% ao ano líquido. O cara, no aluguel ia ganhar quanto? O cara já começa a pensar ali se vale a pena imobilizar o recurso, começa a segurar um pouco mais, investir. Então você freia, né? Essa história de aumentar a taxa de juros do Brasil, freia até a construção civil. Eu falei da nossa cidade, mas se pegar, por exemplo, pega São Paulo. Como é que foi a construção civil no ano passado e nesse até há pouco tempo atrás? Tava tudo parado, todo mundo saiu dos imóveis, ninguém tinha coragem de investir em novos empreendimentos, porque estava tudo ocioso, né? O que tinha, boa parte do pessoal saiu, né? Teve que fechar. Então a nossa cidade é uma parte do todo. E outra, a região aqui ela é muito forte no agronegócio, na agroindústria, né? Que seguiu bombando, né? Ele continuou. E daí, agora vem assim, você falou sobre algumas empresas, né, entregaram muito, né? E você, as empresas de varejo, né, que acompanha aí Magazine Luiza, não sei se ontem que eu vi tava 13%, ano passado acho que foi 11%. Caiu 12% semana passada, ontem caiu mais 10%. Cara, pensa assim, derreteram. Magalu? Magazine Luiza caiu muito. Magazine Luiza, Americanas, não é só Magazine Luiza, varejo. Tá. Magazine Luiza, Via Varejo, Lojas Americanas, o antigo B2. O que houve? Bom, algumas situações que acontecem é a precificação das ações que eles fazem com base na expectativa futura de resultado das empresas, né? Se você está freando a economia, você vai reduzir consumo, elas vão vender menos, vão ter menor lucro, você já diminui a expectativa de lucro, afeta a precificação. Aí a outra situação, você aumentou tá aumentando a taxa de juros do Brasil, que seria a taxa livre de risco. Aí o cara olha, eu vou aplicar 12% no CDI ou vou comprar ação ou vou comprar uma TV na Magazine. Então assim, você acaba diminuindo até o apetite pelo cara pela renda variável. A teia de eventos é muito interessante. Nós falamos de um assunto, de outro assunto, chegamos... Como é que baixou, né? Baixou exatamente pelos assuntos anteriores. Você falou um termo antes interessante dos investimentos, se era bom investir. Você falou, depende do estômago. Do estômago. O investidor, uma das primeiras coisas que ele vai fazer quando ele vem, eu quero investir, né? O que se pede pro cara, né? Primeiro, a gente tem um processo que é bastante personalizado, porque a gente chega, qual que é o ideal, né? Sentar e conversar com a pessoa sobre os objetivos de vida. E daí, pelos objetivos de vida, o que você quer fazer com o recurso? Por que você está guardando dinheiro?
né? Aí, pô, será que você também não tem... A pessoa... Porque às vezes você tem objetivos, né? E às vezes tem alguns objetivos que estão até meio... Você não definiu, não estão bem claros para o próprio investidor. Ah, é para proteção familiar, é sucessão, enfim, comprar uma casa, carro, não importa, né? Então a gente faz esse desenho. Por que tem que fazer esse desenho? Porque aí você vai tentar entender o tempo do investimento, que é uma coisa para você saber já se pode prender, se não pode prender. E daí a outra conversa é como é que a pessoa se sente com o negócio oscilando. Se ele pode perder, se ele não pode perder. Essa aqui é a medição do estômago do cara. Essa é a medição do estômago. É o que a gente chama de análise de perfil do investidor. Uhum. Então você vai lá e vai avaliar o cara, e pelo perfil, às vezes, você tem que limitar o tipo de acesso a produtos que ele vai ter. E os perfis possíveis são? A gente é o conservador, né, que seria normalmente aquele investidor que vai ficar fora de renda variável, por exemplo, vai trabalhar basicamente com renda fixa, só que na renda fixa nem sempre é fixa, né? Ela pode perder também, títulos de inflação e pré-fixados. Mas você faz a dosagem, daí conforme... tem outra escala interna ainda dentro do conservador, o moderado, que já começa a entrar com uma exposição em renda variável, e o agressivo, que já põe uma exposição muito maior ali em renda variável. O renda variável para quem é investimento em ações mesmo, mercado que amanhã pode perder 5% de um dia para o outro. Que nem a Magazine Luiza que a gente falou ali, caiu 12%, aí no outro dia subiu 10%, daí depois caiu mais 10%. Tem que ter estômago mesmo. Então assim, e a renda variável ela vai entrar nessa parte aí, né, de ações, mas vai envolver outras coisas que às vezes o pessoal nem entende como renda variável. Por exemplo, fundo imobiliário, que por entregar um resultado mensal, a pessoa imagina que seja uma renda fixa, mas não é. O fundo imobiliário ele é renda variável porque está na bolsa. Se está na bolsa, depende de humor. E às vezes, se o cara está olhando para aquilo e está com medo de bolsa, ele não compra nem fundo imobiliário. Ele vai para o CDB do banco, para ele sair do banco. Então, tem humor. Se você tem humor, digamos assim, o sentimento humano, então vai afetar o preço daquele negócio, ele é renda variável. Desses 3 perfis que você citou para nós, o moderado, o conservador e o agressivo, qual desses, pela tendência, é o mais feliz assim, com os resultados? Depende, porque você pode ter... Tá rindo por quê? Eu tô pensando, meu Deus, não tem, né? Aí tu tá viajando e tu fala assim, não tem caminho nenhum. É bom, né? Tudo não, mas pela tendência. A tendência... Acho que todos podem... A vendedora todos podem ter o seu lado positivo, porque assim, o cara que é agressivo, ele olha a bolsa caindo e ele fala, tá em desconto. Tô com desconto para me posicionar. Só que ele não pode pensar, tá em oferta. Só que ele não pode pensar no curto prazo. Sim. Porque a gente vai ter um ano complicado pela frente por causa das eleições. Um agressivo, quando tá 12% de queda da Magazine Luiza, ele olha assim, vou comprar mais. Vou baixar meu preço médio. Imagina o estômago desse cara, né, cara? E o moderado e o conservador dizem, nossa, sai vendendo. Senhora, e às vezes daí que é o pior, né? E daí a importância de às vezes você identificar a posição do cara. O cara, se o cara sai vendendo daí, por exemplo, ele pode sair numa posição ruim, né? Então, claro, tem coisa que cai porque o negócio é ruim mesmo. Mas tem coisa que cai porque é o momento. O humor tá ruim sobre aquele tipo de ação, que é, por exemplo, bolsa hoje, né? Mesmo as empresas entregando resultados, só que o pessoal tá com a expectativa de que a gente vai ter anos difíceis à frente por causa do aumento da taxa de juros do Brasil, por causa da questão de troca de governo. E essa aí foi o que você comentou, né? Magalu, a entrega deles, dos relatórios, né, tão positivos, né? Mas já está precificando, ano que vem vai ser ruim, político, então assim, já antecipa uma coisa, nem é hoje, né? A empresa está tão boa hoje, está entregando, produzindo tão bem, mas a visão de longo prazo foi muito que os caras falam, não vai ser uma empresa boa. Porque você veja, outra coisa que fez bater muito nas varejos brasileiras foi simplesmente o investimento do Mercado Livre no Brasil, com centros de distribuição e tudo mais. O Mercado Livre vai entrar com mais força no Brasil, vai roubar... entendi. Vai roubar da... Só que roubou? Não roubou. É uma expectativa de que vai acontecer, então você reflete isso nas ações. Né? E daí isso também, por exemplo, pode acontecer com a Amazon também, que também está entrando no Brasil. Hoje ela ainda trabalha com mais restrito em produtos, né? Você não tem tudo lá. Mas ela pode justamente, ela está criando, se a gente pensar lá atrás, como é que a Amazon entrou nos Estados Unidos? Eles começaram basicamente vendendo livros abaixo, praticamente no custo, para fazer cadastro. E o que ela está fazendo aqui no Brasil? Vai olhar se não é a mesma coisa. Então ela pode realmente estourar ali depois lá na frente nessa inserção no nosso mercado, mas a Amazon não tem a mesma capilaridade
que a gente tem, por exemplo, no Magazine Luiza, no Mercado Livre, até nas lojas americanas, né? Ela ainda é embrionária, vamos dizer. Isso gera uma expectativa se os Correios for privatizado mesmo, né? A briga entre talvez Mercado Livre e Amazon. Quem que vai pegar o correio? Pra comprar um Nossa, correio, cara, imagina que tem amigo dentro do correio e os os caras caras devem estar loucos, né? tem que vender essa desgraça aí, meu Deus do céu. Tu imagina duas empresas aí, qualquer uma delas, né? Se elas compram, quanto isso vai gerar de oferta e vai afetar a Magazine Luiza. Vai. Como é tudo isso é Até outras empresas de logística andaram apanhando aí por causa dessa entrada, dessa possível privatização dos Correios. Porque assim, aqui no Brasil você tem o Correio, então fatalmente o pessoal às vezes não gosta do serviço de Correio, tem que contratar uma empresa privada para fazer a entrega de produtos. Né? O Mercado Livre tem que investir na sua própria estrutura de distribuição, a Magazine Luiza na sua própria estrutura de distribuição. Né? Então, se você entra com uma empresa forte de distribuição, ela vai acabar, às vezes, até tomando esse espaço aí que hoje as empresas precisam investir para conseguir fazer. Você comentou agora há pouco sobre, né, fundos imobiliários, né, renda variável. Né? Para quem não conhece muito assim, você compra um imóvel, nós falamos também sobre shopping em São Paulo, né? Então, eu lembro alguns fundos imobiliários que investem em shoppings em São Paulo. Com os shoppings em baixa, os fundos imobiliários entregaram um pouco, agora recupera. O fundo imobiliário, o que ele é? Ele entrega um aluguel mensal, você recebe uma parte, é isso? É isso aí. E daí, porque você tem lá, é que assim, tem vários tipos de fundo imobiliário, né? Mas a base do fundo imobiliário seria assim, ele é um condomínio de pessoas que entrou ali, botou dinheiro, tem um administrador que foi lá e comprou vários imóveis e vai fazer a gestão de aluguel. Se for ver, é mais ou menos como a imobiliária faz, né? É o retorno do investimento por aluguel pago pelos imóveis, é isso? Pelos imóveis. E aí eles são obrigados a distribuir 90% do resultado semestral. Então eles pagam todo mês uma rentabilidade lá que é mais rápido, o retorno é mais rápido então. Olha, se você for avaliar da seguinte forma, que a grande vantagem dos fundos imobiliários é você ter isenção no recebimento, porque se você aluga um imóvel, você tem que pagar imposto de renda, certo? No fundo imobiliário você recebe aquele valor mensal isento de imposto de renda. 15%? E daí se você precisar vender, você tem um imóvel, você precisa vender o imóvel inteiro. E às vezes nem consegue liquidez fácil, né? Tem que também queimar o imóvel, às vezes se você precisar de uma emergência. Fundo imobiliário, você pode ir lá e vender cotas. Você não precisa... eu tenho um imóvel de 200 mil, mas eu preciso de 30 mil. Se eu tenho um imóvel de 200 mil, eu vou ter que vender o imóvel de 200 mil para juntar aqueles 30. Se eu tenho fundos imobiliários, eu vendo 30 mil. Eu vendo só cotas na proporção do que eu preciso. Né? Aí, lógico que fundo imobiliário, daí como tem a história do humor de mercado, os fundos imobiliários, o valor de cota caiu muito esse ano, por causa da falta de procura. Né? Mas os caras se livraram dos imóveis, porque tem todo um patrimônio por trás. Né? Ele tem imóveis, ele tem valor patrimonial, que inclusive muitos deles ainda nem fizeram o ajuste, né, de valor patrimonial, porque querendo ou não, a inflação afeta o preço de imóvel, né? Então, a alta dos o fundo materiais. continua com o mesmo... comprou um prédio lá de 1 milhão, o fundo continua com 1 milhão, mas se for somar o valor da cota desse fundo baixou porque o humor passou a vender mais. Né? Aqui na região tem fundo imobiliário? Você tem fundos que investem... O mais comum de a gente, aqui no Paraná, por exemplo, você vê os fundos de shopping, né? Uhum. Que daí tem em Curitiba, alguns shoppings, e eu acho que aqui... eles tinham feito um fundo imobiliário, mas não é desses de bolsa que trabalha com os shoppings em Cascavel e em Foz. Mas não é um desses que a gente está falando de bolsa, né? Mas é o mesmo princípio. É o mesmo, um pouquinho mais fechado. Talvez o fundo imobiliário ele deu uma falsa sensação de... Para quem tem aquela cultura que todo mês tem que entrar o dinheiro, o fundo imobiliário todo mês deposita uma parte, né? Vai depositando todo mês. É por isso que eu falei que o retorno é mais rápido. Porque aquela sensação de voltar, a sensação todo mês está caindo no teu... Porque até se você for ver, assim, um fundo imobiliário, ele não tem só um imóvel, né? Ele normalmente faz, mesmo um fundo de shopping center, ele é dono normalmente de vários shoppings. Daí você tem um monte de loja lá, né? Algumas lojas ele perde algumas lojas, né? Deixa de locar. Então ele deixa de receber uma parte do aluguel, mas outra parte ele continua recebendo. Né? Então alguma coisa sempre vai ter pingando ali.
Né? E se você tem um imóvel, se você perdeu a locação, né? Aí você não recebe nada, até locar de novo. Eu ia te pedir uma última dica assim, ó. O cara que é empresário, né? Fala assim, eu preciso expandir minha empresa, preciso trocar os móveis, fazer um investimento, alguma coisa assim. Cara, com a taxa de juros, né, nesse valor subindo, qual é o melhor negócio que ele teria que fazer? Assim, taxa fixa, quanto, precificação? Imagina um investimento qualquer que o cara vai fazer, preciso de 200 mil, pegar no banco ali. O que ele teria que pedir pro banco dele? Falar, eu preciso algo fixo, até quanto? Quanto que qual que é a dica para esse cara que vai precisar de um dinheiro para expandir o seu próprio negócio, né? Eu acho que tem que analisar conforme o negócio, né? Porque depende de como é que ele recebe também. Porque você pode ter, às vezes pode ser vantagem para ele pegar um tipo de taxa conforme a forma de caixa dele, como é que é o fluxo de caixa dele. Se o fluxo de caixa dele é amarrado ao CDI, é melhor pegar empréstimos amarrados ao CDI. Então assim vai, né? Mas assim, pensando, vamos dizer, no mercado. No mercado geral, assim, né? O mercado de buyer, por exemplo, vai fazer um investimento, uma ampliação lá, sabe, 500 mil, o que ele ia tirar no banco? Às vezes o mais interessante é tentar pegar alguma coisa fixa, né? Se você olhar lá atrás, quando a gente fazia, até mesmo pensando em financiamento habitacional, como é que a gente fazia um tempo atrás? Todo mundo fazia o pré-fixado lá, né? Pegava uma taxa de 7%, mais TR, 8%, 9%, que fosse, mas era uma taxa fixa. Aí, quando a taxa de juros do Brasil baixou, isso aqui se tornou caro, na verdade. E daí, o que os bancos começaram a oferecer? Taxa CDI mais alguma coisa, porque o CDI estava muito baixinho. Então, teve muita gente que até pegou empréstimo, até empresas, né? Pegaram empréstimos amarrados ao CDI. Só que agora o CDI foi lá nos 2,5%, e vai subir mais ainda, né? Vai para 9, 10. Então o cara saiu de um 2,5, que era a previsão que ele tinha inicialmente de custo, né, do empréstimo para ele, e já foi para 10. E para o cara que fez financiamento habitacional também. Né? Então, assim, pode subir mais do que isso? Eu acho que o mercado está precificando chegar em 12, né? Eu acho que vão segurar antes, porque senão fica muito caro a dívida pública. E o impacto, você falou da área habitacional, né? Se extrapolar muito isso aí, tem muita gente que financiou, pode dar outro caos em outra ponta. Então o governo, certo, deve estar pensando em que não pode apertar muito de um lado porque vai estourar do outro lado. Mas eu ainda acho que a preocupação do governo ainda vai ser mais com a própria conta. Porque se ele aumenta a taxa de juros do Brasil, ele tem que pagar aquilo, todos os títulos públicos que estão no mercado, né? Que está lá nos fundos de renda fixa, nos fundos multimercado, etc. Eu me divido, porque você fala assim, cara, não tem o que fazer, né, se for ver, né? E eu, antes na conversa, falei, cara, se fosse você o ministro da Economia, o que tu faria? Ele falou, mais ou menos o que eles estão fazendo mesmo. Então, assim, realmente tá num caminho, um dilema, né? Não tem muito o que fugir. Às vezes tem ideias diferentes, mas se você for entender, e o que nós estamos captando aqui deve ser da ponta do iceberg, deve ter muita coisa por trás, como é complexa a parte econômica do nosso país, né? Bem bacana esse esclarecimento aí, né? Para aqueles que eventualmente têm intenção de investir de alguma forma, tem N maneiras, né? Você sugere não um papel específico, mas uma área que a pessoa possa começar a olhar com carinho para dizer assim, eu gostaria de botar dinheiro nessa área. Eu lembro da área de petróleo, né? A Petrobras, que é a brasileira, antigamente era imbatível, né? Todo mundo colocava dinheiro lá. Aí veio a Lava Jato, derrubou tudo, né? E agora voltou com um patamar aceitável. Que outras áreas teriam? Eu acho que essa parte de commodities acaba sendo o que consegue absorver mais a inflação, né? Então é ali porque é quem transmite mais, alimentos, essas coisas, né? Querendo ou não. Remédio? Remédio depende, né? Aí vai depender da demanda que a gente vai ter aí pela frente, né? Porque assim, se você olhar no ano passado, teve várias coisas que estagnaram, né? Todo mundo ficou com medo de se tratar por causa do Covid. O cara às vezes tinha medo de ir no hospital fazer uma consulta ou fazer um daqueles exames de radiologia, ou seja o que for, porque, vou lá, vai ter gente com Covid, eu quero Covid. E daí isso também pode aumentar a demanda agora e sim, pode aumentar o faturamento dessas empresas agora. Você falou comida, então, você falou comida e commodities, né? As commodities é a base lá da pirâmide. Então quem cuida de alimentos, por exemplo, sei lá, JBS, essas empresas de carne, isso aí tudo tende a
talvez seja um bom mercado, ou ela já não é commodity, já se trata de processada? Sim, até se você observava, até essas empresas, elas conseguiram se segurar nessa queda toda da bolsa, são empresas que conseguiram se segurar no preço. Petróleo também. Aí a questão petróleo, a questão é que no Brasil, por exemplo, é a Petrobras, né, a principal empresa. Aí tem uma intervenção estatal. Eu nem sei Aí se é a o principal. Estado no meio pode... Como é que você falou? É a principal, não é É a maior. única? Não, porque você tem a PetroRio, você tem a Tem 3R outras. Petróleo, só que são menores, né? São Uhum. pequenas, então diferente da Petrobras, que é um gigante. Né? E a área de energia? Energia é normalmente uma área mais estável realmente de bolsa, porque são empresas que não... Aquela questão, se você for pensar em ações, as ações que são mais tranquilas de você trabalhar hoje são aquelas que não dependem tanto de caixa futuro. São, na verdade, as distribuidoras de caixa. Por exemplo, energia elétrica, saneamento, Água. a parte de commodities, né? Tipo minério, Ela não petróleo. precisa de mais consumidor para crescer, por exemplo, né? Outros Já- precisa ter mais consumo, elas já estão consolidadas, você precisa continuar distribuindo. Elas não isso. investem tanto, elas não investem em si, elas distribuem mesmo recursos. Né? Legal. A Magazine Luiza é uma que sentiu muito porque ela é uma empresa que, na verdade, o que ela não distribui, né? Ela investe nela mesma. É uma empresa que está em crescimento. Então, aquela que já está grande, já não vai investir tanto, é uma empresa que distribui. É mais difícil ela ter grandes impactos mesmo com essa volatilidade aí das taxas. Chegamos aos 36 minutos já. Passar. Eu falei, a gente vai viajando, ouvindo assim, nossa, mas isso aqui é mais fundo, esse buraco é mais fundo, mas eu não entendi isso aqui, é fundo, ainda vai mesmo, tem. Realmente é algo bem complexo, entender a nossa economia. Saudades do tempo, né? Para quem não entendia, né? O tempo que a poupança dava 30%, eu achava que aquilo ali É baita, negócio, porque não tinha conhecimento amplo da coisa. Então, como o fato de nós não conhecermos tudo, né, nos dá uma falsa sensação de que fazendo isso aqui está sendo bom, né? Botando dinheiro na Selic lá 12% ao ano é um bom negócio. Talvez para mim, no momento, botar, mas não para nossa economia, para os empresários, para quem precisa investir, né? E às vezes o 12% também não seria suficiente para pagar uma inflação. Agora, por exemplo, a Selic agora está dando, o juro é negativo, o juro real, na verdade, né? Porque você pega a inflação dos últimos 12 meses, está lá na faixa dos 10 e pouco. Já está mais alto do que Está mais alto do que a taxa de juros que é paga pelo Brasil hoje. Então a taxa de juros brasileira é negativa no resultado real. Está perdendo para a inflação. E é por isso a expectativa de você chegar lá nos 12. E se você controlar a inflação, eu vejo, na verdade, depois dessa taxa reduzindo. Né? Você não mantém nos 12, você vai começar a reduzir porque você precisa, digamos, fazer a economia girar. E eles, se chegar nos 12. Naturalmente, ele começa a estabilizar e perceber que não foi tudo aquilo que foi projetado. Né? Muito bem, bacana. Mas inflação é... Você que é o nosso hosting de hoje? Eu vou mostrar uma coisa aqui, vou pegar meu celular aqui, olha só. Aqui em cima da mesa. Eu acho bárbaro. Isso que tem um nome, é uma brincadeira, tem um nome que Me fugiu. Mas no japonês eles têm no Oriente lá eles têm um nome específico assim para essas peças. É muito legal isso aqui. Uns quebra-cabeças de madeira. Uns quebra-cabeças, mas é muito bacana aqui o escritório do Juan. O pessoal vai dar uma olhadinha, vou dar uma girada aqui. Mais um tá na mesa. Aqui, né? Olha só que bacana. Hoje a gente veio fazer na casa dele. Nosso estúdio estava interditado hoje. Vamos pegar na casa do Juan. Foi um prazer, olha, foi uma conversa muito bacana e quem sabe, para mim, o insight principal é a questão de que depende muito do estômago do investidor. De cada pessoa, né? Cada uma tem o seu estilo e isso se resolve com aquela pergunta que você fez e o que você espera do futuro, né? Se ela der uma resposta, é uma forma de trabalhar. E você consegue investir de forma bastante conservadora ou bastante agressiva, tudo depende de quem vai estar investindo e da expectativa de retornos, né? Buscar. E o legal também é que você falou assim, como vocês fazem uma avaliação antes, para entender o que ele espera, então assim, você comentou que você tem um limite. Imagina se o cara chega aqui, o Nelson, conservador, né, o extremo, e você fala, então você vai poder colocar, sei lá, não sei se existe só 50 mil em investimento de tudo,
porque senão você vai deixar de ser conservador para crescer agressivo. Então, Sim. vocês cuidam disso para evitar que, de repente, o falso, o cara vê que, nossa, agora vai ser o... Impressionado. né? Impressionado e vou colocar tudo. Né? Então, fazer uma análise prévia é válido. Né? Isso. E daí, como você responde o tal do perfil do investidor, ele dá uma pontuação. E daí, inclusive, quando você vai formando os investimentos, se você extrapola aquela pontuação, ele já trava. O próprio sistema já ajuda, a própria plataforma já ajuda a ir freando. Já ajuda a ir freando. Quer dizer, o cara não pode investir mais? Não, porque o perfil do investidor ele é mutável, você ajusta, né? Então ele pode assinar um termo, não, eu quero entrar nesse negócio aqui, eu entendi que isso aqui vai ter... Estou ciente. E daí ele consegue aplicar. Que a própria plataforma já diz, tu não é um cara que vai tem perfil Tu vai ter azia. A tua vai ter azia. Essa aí foi... Eu ia pegar, até o estômago, que a gente viveu, né? Só para antes de finalizar, ano passado na pandemia, sei lá, em março, quanto caiu a bolsa? 40%, né? Imagine quem não tinha um bom remédio para zika, como deve ter sofrido aquele momento lá, né? Foi um momento bem difícil, foi um período bem difícil. E agora a gente está vivendo um parecido, né? Não é tão intenso quanto aquele lá, mas os últimos 2 meses agora teve uma queda aí da bolsa bem expressiva. Quem quiser conhecer o trabalho do Juan, aqui no Shopping Medianeira, aqui no 3º piso, muito fácil, uma pessoa bem acessível, vem aí conhecer o trabalho dele, né? Você é cliente deles aí, né? Também, Então, é bem bacana a forma como ele trata, explica de uma maneira bastante didática. Vale a pena. Muito bem. Fechamos? Obrigado, pessoal, por lá. Pela nossos 10 ouvintes, devemos ter já. Agora com o Juan vamos aí por uns 12, né? Vai aumentar uns 20%, né? Obrigado pela audiência, pelo companhia. Vamos nos receber na sua casa aí. Valeu, estou à disposição aí. Obrigado, pessoal. Até mais. Até. Tchau, tchau.